A Bíblia faz questão de registrar que na trajetória de Jesus para a região da Galileia, ele sentiu vontade, sentiu desejo, a necessidade de passar por Samaria. Talvez nós fôssemos questionar, ou se os discípulos fossem questionar Jesus, porque havia outros caminhos que poderiam mudar a rota, e Jesus não passar, irmãos, ali em Samaria. Havia outros caminhos, caminhos melhores, caminhos piores, caminhos aonde eles poderiam enfrentar situações perigosas. E havia caminhos também que favorecia o percurso, né? Favorecia os quilômetros. Mas a Bíblia diz que houve a necessidade de Jesus passar por Samaria. E Jesus, como homem, sendo judeu, ele poderia ter em mente, no coração, dizer: não, eu não quero passar, porque os judeus não se dão bem com o povo de Samaria, então eu não quero passar por lá. E principalmente por também ele ter discípulos que não queriam se familiarizar com os samaritanos. Jesus não temeu ser questionado, irmãos. Por isso que a Bíblia fala que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos a ser trilhados não são os caminhos que Deus quer trilhar. Mas o importante não é que venha a ser feito a nossa vontade, é que seja feito a vontade de Deus na nossa vida e através da nossa vida. E a palavra de Deus então vai falar que quando Jesus ele chega em uma fonte, em um poço próximo a Sicar, que era uma das cidades próximo ali a Samaria, era mais ou menos um horário de meio-dia, de 12 horas. E ele, cansado da viagem, os seus discípulos foram na próxima cidade para comprar alimento. E Jesus ficou ali sentado na beira daquele poço, ao lado daquele poço, descansando, enquanto seus discípulos foram comprar comida atrás do alimento. E naquele horário, a Bíblia diz que então chegou uma mulher samaritana, que provavelmente morava ali na cidade de Sicar, ali no vilarejo de Sicar. Ela chega a esse horário, meio-dia, para justamente tirar água naquele poço que pertencia a Jacó. Jacó que deixou aquele poço a José e seus descendentes. E quando a mulher está ali tirando água, a Bíblia registra que então Jesus, ele pede água àquela mulher. E aquela mulher, ela fica admirada quando Jesus, sendo judeu, pede água a ela que era samaritana. Então a mulher, ela fica assim, meia perplexa, e diz: como pode você, sendo judeu, pedir água a uma pessoa de Samaria, a uma samaritana? E além do mais, você é homem. E naquela época, o homem não tirava momento de conversar com outras mulheres, a não ser que fosse a dele, se ele fosse casado. Então aquela mulher, ela é atraída justamente por esses momentos. Primeiro, Jesus sendo judeu. Segundo, ela como mulher, e ele não poderia criar nenhum tipo de argumento, de diálogo, de conversa com ela. E ela justamente diz: como pode você, sendo judeu, me pedir água, quando você sabe
que os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus disse: mulher, se você conhecera, ou se você conhecesse, tivesse consciência de quem está aqui bebendo água, você lhe pediria a água da vida. E dessa água que eu posso lhe dar, ia gerar em você uma fonte de água viva que ia jorrar para a vida inteira. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Porque da água que você vai me dar, que você está tirando do poço, você vai tomar, utilizar ela, mas você vai voltar novamente a ter sede. Mas da água que eu vou lhe dar, vai ser uma fonte que vai jorrar para a vida inteira, que vai jorrar para a vida eterna. E aquilo chamou a atenção da mulher. Nós vamos observar e vamos ver, irmãos, que antigamente nós sentíamos necessidade de tomar dessa água, mas um dia ela foi oferecida a nós o aceitamos, e hoje o que acontece? Há uma fonte em nós que jorra para a vida inteira. Quando eu abro a minha boca para pregar essa palavra, ela vai jorrar na vida de um ouvinte. Quando eu abro a boca para pregar a palavra, para pregar o Evangelho, ela vai alcançar o ouvido de alguém, ela vai alcançar o coração de alguém, e essa pessoa é saciada através da palavra, com a presença de Deus, com a graça, com a misericórdia. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Então Jesus disse: se você souber que Ele pede água, você não negaria, e pelo contrário, ainda bebia dessa água que jorra para a vida inteira, que jorra para a vida eterna, e você nunca mais teria necessidade de beber de outra fonte a não ser dessa que eu quero, estou lhe oferecendo. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite de Deus. Então a mulher, ela é atraída por aquele conteúdo, pela palavra que o Senhor já estava pregando a ela. E ele ainda questiona: mas como pode? Olha a fundura do poço, você não tem nenhum balde, nenhuma vasilha para você tirar água. Eu não estou falando dessa água, aleluia, que você vai tirar agora, leva para sua casa, sacia a sua sede, quem sabe lava suas louças, lava a roupa, e daqui com uns dias, umas horas, ela se acaba. Estou falando de outro tipo de água, aleluia. Então, depois que ali ela conclui o raciocínio dela e entende que era uma água diferente, aí ela pede dessa água. E quando ela pede dessa água, Jesus diz para ela: vai e chama o teu marido. E ela disse: olha, eu não tenho marido. E Jesus disse: você disseste bem, você já teve 5 maridos, e o que você tem agora não é o seu. Aí ela olha e se espanta. A primeira vez que esse homem me vê, já está falando algo que só quem mora em Sicar e Samaria sabe da minha vida. A primeira vez que eu olho esse homem, ele já está me apresentando algo que só eu e o povo daqui sabe. Eu nunca vi ele, nunca me viu a primeira vez, e já está aqui tendo algo revelado que só nós daqui, moradores daqui, que sabem, que moram de lá não sabem de nada. Aí ela diz: moço, eu vejo que o senhor é profeta, e os meus pais
os meus antepassados falavam que os judeus adoram em Jerusalém e que nós adoramos aqui. E Jesus começa a conversar com ela dizendo: vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós, judeus, adoramos o que nós conhecemos e sabemos que a salvação vem dos judeus, querendo dizer que o Messias iria nascer, se revelar ou da tribo de Judá, no meio do povo judeu. E que naquela conversa, irmãos, Jesus ainda disse também: mas vai chegar o tempo, vai chegar a hora, vai chegar o momento em que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem aqui em Samaria, nem aqui em Sicar, ou na região da Galileia, ou nem em Jerusalém, mas tem outro lugar para adorar? Tem. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque justamente esse tipo de adorador que o Pai está procurando. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos aqui, irmãos, que Deus não está procurando cantor, pregador, pastor, mas adorador e procura. E aqui Jesus revela que não é qualquer adorador, não é qualquer tipo de adorador, não é qualquer adoração. O verdadeiro adorador, glória a Deus, que adora ao Pai em espírito e em verdade. Mas irmão Josué explica esse negócio de adorar em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito, irmão? Adorar em espírito não é você ser motivado por uma situação, por um gesto, por alguém que está mandando você adorar. É você adorar a Deus motivado pelo seu espírito, pelo seu coração, pela sua vontade, pelo seu desejo, convencido pelo Espírito Santo em adorar a Deus e ser motivado por alguém que vai estar mandando. Por exemplo, se eu falar aqui, irmãos, adorem a Deus, eu vou abrir a boca e vamos adorar, quer dizer, vou abrir a boca adorando porque o pregador mandou. Se eu pedir, irmão, levanta a mão e dê glória, você vai levantar a mão porque o pregador está mandando você levantar a mão e adorar. Mas quando, por exemplo, irmão, você é movido de dentro para fora, entendendo que você é um adorador, você pode chegar aqui na maior prova que você chegar, mas você chegar adorando. Porque você não vai adorar Jesus só por aquilo que Ele pode fazer por você, mas vai adorar Jesus por aquilo que Ele é na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você vem adorar em espírito, não há necessidade de eu pedir, irmãos, adore, não. Você vai dar glórias ao Senhor nesta noite, vai adorar. Quando você vem adorar em espírito, não há necessidade de eu ficar dizendo, irmão, cutuca o teu irmão, não há necessidade. Não há necessidade de eu pedir, irmão, levanta a mão, não. Você vai levantar a mão, você vai adorar. É uma adoração espontânea. Bendito seja o nome do Senhor, com desejo, com vontade, entendendo
para ser sincero, irmãos, tem uns cultos que gente vai adorar a Deus e lá é uma lambança do pregador, cutuca o teu irmão e aponta o dedo na cara do teu irmão e cotovela o teu irmão e faz, não. Isso não é uma adoração de espírito. A adoração de espírito, por exemplo, você está em pé, mas aí o que acontece, se eu resolver ficar de joelho, adorar a Deus, derramar minhas lágrimas na presença do Senhor, é uma adoração. Mas nós vamos adorar de joelho, se você resolver ficar em pé, levantar a mão, adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, isso é uma adoração em espírito. O Senhor está movendo você de dentro para fora, para expressar a tua alegria de estar na presença de Deus. E não é necessário ninguém obrigar você a adorar a Deus. Tem dia que você chega aqui, irmão, e só Jesus na causa, você não consegue nem abrir a boca para adorar, mas a palavra vai falar contigo, você começa a chorar. E Jesus conhece o teu sentimento, sabe o que você está passando. Não vai julgar você porque você não abriu a boca porque o pregador pediu ou porque o cantor pediu. Como hoje é um levanta-senta, é um senta-levanta e aquele negócio todo. Não, quando a gente vem para adorar, irmãos, a palavra pode ser a mais simples que for, mas quando é pregada com objetivo, o Espírito começa a agradar no nosso coração e espontaneamente nós começamos a com os lábios adorar com os lábios, adorar com a mão levantada, a gente se curva, a gente chora, sente a presença dele. Isso é uma adoração em espírito. E em verdade, irmão Josué, é mais ou menos interligado. É quando eu adoro com o meu coração sincero, adoro sem orgulho, adoro sem exibição, adoro sem rancor, sem mágoa, sem ira, sem mentira, sem calúnia. Adoro a Deus com o meu coração contrito, em espírito, e a minha adoração é em verdade. Não é só porque a igreja está cheia, não é só porque eu vim bem vestido, não é só porque eu ofertei mais que o outro, não é só porque eu dizimei mais que o outro, não é porque a igreja é uma catedral, não é porque está cheio de gente e eu quero me mostrar. Não, é uma adoração sem esse egoísmo. É o quê? Uma adoração em verdade na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Para nós encerrar, eu vou enfadar os irmãos. E quando Jesus diz, vai e chama o seu marido, ela diz, eu não tenho marido. Jesus disse, em verdade, você já teve 5, que tem agora não é o teu. Você parece que é profeta. E aí começam a conversar. E quando nós observamos, nós vamos ver no texto que em lugar algum Jesus, ele afrontou aquela mulher, ele acusou aquela mulher. Por isso que às vezes eu falo, irmãos, se eu não posso ajudar, é melhor eu não atrapalhar. Se eu não posso de alguma forma trazer uma palavra de refrigério, por exemplo, para a irmã Júlia, é melhor eu não apontar a irmã Júlia. Se eu não posso fazer uma palavra de refrigério à irmã Nata, é melhor eu não apontar a irmã Nata. Se eu não puder trazer uma palavra que vá te ajudar, é melhor eu não atrapalhar, eu não me envolver com a tua causa, com a tua vida. Mas quando eu me envolver, que não seja para te acusar, seja para te ajudar. Porque quando Jesus ele entra nessa causa, nesse assunto particular da vida dela, porque Jesus queria ajudar. Glórias a Deus nessa noite. Porque ela ia esse horário, porque ela era odiada por muitas mulheres casadas ali de Sicar e da região ali de Samaria. Até onde nós entendemos, na nossa visão, aquela mulher, parece que ela era uma mulher que vivia na prostituição, mas não era, irmão. Parece que aquela mulher era uma mulher que vivia tomando os esposas. Não era, ela não era isso. O comentarista diz que não era. Então o que aconteceu, meu irmão Josué? Ela
E todas as vezes que ela se casava, o irresponsável do esposo arrumava um motivo para separar dela, para abandonar ela, para largar ela. E ela, o que acontece? 5 casamentos causa uma frustração psicológica. 5 vezes já tinha tido marido, mas agora o que ela tinha não era dela, porque ela resolveu, parece que esse negócio de casamento no cartório é uma maldição, mas não era. Era os esposos, irmãos, que eram irresponsáveis, que não tinham vergonha, que abandonavam a mulher. Isso gerou uma frustração. Então agora ela está só junta. Não vou me casar legalmente, porque se não der certo, a gente se separa. Ele vai para a casa dele, eu já estou na minha, e aí deu certo. Mas ela não era o que muitos pregadores dizem, que ela era mulher. Não, ela não era da prostituição. Ela apenas estava frustrada com as convivências que ela havia tido no passado. E ela, conversando com Jesus, irmãos, ela entendeu que ali, aquele homem que conversava com ela não era um abusador, não era alguém que ia descobrir a cortina do seu passado e trazer os seus erros, do seu pecado à tona. Ele estava fazendo aquilo porque de alguma forma ele queria alcançar ela com o perdão, com a sua misericórdia e também com a sua graça. E aquela mulher, ela, ao ouvir Jesus falar, quando ela entende que ela saberia que um dia o Messias iria se manifestar, o Cristo ia se revelar. Observe e veja, na Bíblia foram para poucas pessoas que Jesus se revelou dizendo que ele era o Cristo, mas ele se revelou para aquela mulher dizendo: sou eu, o Cristo, que falo contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Algo que mudou a história dela, e que quando ela ouviu da boca de Jesus dizendo que ele era Jesus que estava falando com ela, o enviado de Deus, a Bíblia diz que então aquela mulher, ela deixa o vaso, o cântaro dela ali no bolso e vai até a cidade de Sicar. Agora imagino eu, irmão, aquela mulher batendo de porta em porta, de porta de pessoas que odiavam a ela, que não gostavam dela, mas tiveram que ouvir os lábios dela falar a respeito de Cristo, de Jesus, o Nazareno. Bendito seja o nome do Senhor. E quando ouviam, davam crédito, porque entenderam que aquela mulher, ela tinha de verdade tido um encontro com Jesus. Quando olhava e dizia: rapaz, essa mulher, pelo que ela está falando, por convicção, é porque de verdade ela teve um encontro com o Messias. Aqui para nós, porque quem tem um encontro com Jesus, irmão, é conhecido. O homem que tem um encontro com Jesus de verdade, ele é conhecido. A mulher que tem um encontro de verdade com Jesus é conhecido. E quando abre a boca para falar que teve um encontro com Jesus, irmãos, as pessoas dão credibilidade, porque vê transformação, porque vê mudança. Por isso que muitos por aí têm escandalizado o Evangelho, porque estão pregando o Evangelho que as pessoas ouvem, e ao ver, é claro que é logo ter um sentimento de que essas pessoas não tiveram um encontro de verdade com Jesus. Mas quem se encontrou de verdade com Jesus, ele é conhecido pelo comportamento, pelo caráter, pela personalidade. E ele, ao pregar o Evangelho, aleluia, as pessoas, ao ouvir, elas são atraídas pelo Evangelho que é pregado,
por essa pessoa que teve o encontro com Jesus de Nazaré. Eu quero perguntar aqui, quem já teve o encontro com Jesus de Nazaré? Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E quando pensa que não, aquela mulher, ela retorna. E quando ela retorna, irmã Nath, ela não retorna só. Ela não retorna somente com o homem que ela vivia junto. Ela não retorna somente com seu pai, com sua mãe. Ela retorna com uma multidão de pessoas que deram crédito ao que ela falou, ao que ela pregou. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Por isso que Jesus disse: olha e veja que os campos já estão brancos para a ceifa, porque eu vejo uma grande colheita de almas. Se coloque de pé comigo.